Tudo bem, pessoal? Vivemos um momento geopolítico muito delicado, uma tensão constante entre grandes potências no planeta. A eleição de Donald Trump, as ações do governo russo com a Ucrânia, as ações dos países da Europa Ocidental, recentes declarações, inclusive de presidentes como Donald Trump, Emmanuel Macron, Vladimir Putin, chamam a atenção para o risco do medo nuclear, uma guerra nuclear. Mas você sabe quais são os países que possuem armas nucleares? Eu digo para você que a gente tem muitas armas nucleares com o potencial de realmente dizimar a vida na Terra. Mas vamos dar uma olhada em quais são os países que possuem esses arsenais, pelo menos aqueles que declaradamente têm e aqueles que supostamente têm. Vamos olhar 9 países que possuem arsenais nucleares, armamento nuclear. Desses, eu já posso destacar para vocês que 2 são grandes destaques. 2 possuem 90% ou quase 90% de todos os armamentos nucleares que a gente tem em levantamento. Bora então, pessoal, dar uma olhada nesses países, entender o tamanho dos seus arsenais e tentar compreender o risco que isso pode apresentar para o nosso planeta. Mas antes, para que a gente não precise fazer nenhuma guerra, aproveita para se inscrever no canal se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixe seu like que ajuda bastante, compartilhe aí com seus amigos para a gente poder chegar a mais gente. Bora então dar uma olhada nos 9 países com os maiores arsenais nucleares do planeta. Pessoal, 9 países do mundo são reconhecidos por possuírem armas nucleares em seu arsenal militar. Juntas, essas nações controlam 12.121 armamentos do tipo, onde 9.585 são considerados potencialmente disponíveis operacionalmente. Esses dados são do relatório anual de 2024, produzido pelo Instituto Nacional de Pesquisa da Paz de Estocolmo, CIPRE, na sigla em inglês. Os pesquisadores utilizam uma série de fontes, documentos públicos relacionados a orçamentos governamentais, declarações oficiais e também não oficiais de governo, estimativas de agências de inteligências, tratados internacionais, imagens de satélites e informações divulgadas também na mídia. Ainda assim, esses levantamentos são considerados apenas estimativas, uma vez que os países mantêm em sigilo informações sobre o tema. Segundo a CIPRE, os Estados Unidos, o Reino Unido e a França fizeram declarações públicas sobre suas armas nucleares. Informações sobre os arsenais de Rússia, China, Índia, Paquistão, Israel, Coreia do Norte são relativamente incertas. No entanto, mesmo com as variáveis, considera-se que somente os Estados Unidos e a Rússia controlam quase 90% de todas as armas nucleares do mundo. Olhando para a China, o país está no processo de modernização e expansão de seu arsenal. É esperado que seu estoque continue crescendo na próxima década e algumas projeções sugerem que ela poderia potencialmente implantar pelo menos tantos mísseis balísticos intercontinentais quanto a Rússia ou os Estados Unidos nesse período. Mesmo assim, espera-se que o estoque geral de ogivas nucleares da China permaneça menor do que o das outras 2 potências. Vamos começar, galera, pela Rússia. De acordo com informações públicas sobre o arsenal nuclear russo, em janeiro de 2024, o país governado por Vladimir Putin possuía 5.580 ogivas nucleares. É o maior arsenal nuclear do planeta. Desse total, 2.822 delas eram ogivas estratégicas, das quais aproximadamente 1.710 foram implantadas em mísseis balísticos terrestres e marítimos e também em bases de bombardeiro. A Rússia também possuía aproximadamente 1.558 ogivas nucleares não estratégicas, chamadas de ogivas táticas, todas avaliadas como estando em locais de armazenamento central. Em janeiro, mais de 1.200 ogivas aposentadas aguardavam para ser desativadas. O segundo maior arsenal militar ligado às armas nucleares é o dos Estados Unidos. Em janeiro de 2024, os Estados Unidos mantinham um estoque militar de aproximadamente 3.708 ogivas nucleares, o mesmo número de 2023, aproximadamente 1.770 delas constituindo cerca de 1.670 ogivas estratégicas e aproximadamente 100 ogivas não estratégicas, as ogivas táticas. Foram implementadas em mísseis balísticos e também em bombardeio. Além disso, cerca de 1.938 ogivas foram mantidas em reserva e cerca de 1.336 ogivas aposentadas aguardavam desmantelamento, 200 a menos do que as estimativas do ano anterior. Olhando para esse inventário militar, o país detém um estoque aproximado de 5.044 ogivas nucleares. Espera-se que esse estoque diminua na próxima década. O Departamento de Energia dos Estados Unidos, DOE, informou em abril de 2023 que estava a caminho de concluir
o desmantelamento de todas as ogivas aposentadas antes do ano fiscal de 2029, mas que a pandemia do Covid-19 atrasou esse desmantelamento. O terceiro maior arsenal é o da China, pessoal. Oficialmente, a China se posiciona como um país que mantém sua capacidade nuclear para dissuadir outros países de usar ou ameaçar usar armas nucleares contra a China. De acordo com informações obtidas e divulgadas pelo CIPRI, se compromete a não usar essas armas contra estados não armados ou que não possuem outras ogivas nucleares. Atualmente, 500 ogivas nucleares, 90 a mais do que o levantamento de 2023, estão disponíveis para serem usadas pelos militares chineses e são encontradas em mísseis balísticos operacionais na terra e no mar e em aeronaves com configuração nuclear. O quarto maior arsenal é o arsenal francês. Em janeiro de 2024, o estoque de armas nucleares da França consistia em cerca de 290 ogivas, o mesmo número de janeiro de 2023. Assim como o Reino Unido, o país mantém uma postura mais transparente quanto ao seu programa nuclear. Essas ogivas são alocadas para entrega por 48 mísseis balísticos lançados por submarinos, SLBMs e aproximadamente 50 mísseis de cruzeiro lançados pelo ar, os ALCMs, produzidos para aeronaves terrestres e também porta-aviões. No entanto, acredita-se que as 10 ogivas atribuídas às aeronaves porta-aviões da França sejam mantidas em armazenamento central e normalmente não sejam implantadas. Na quinta colocação nós temos o Reino Unido. O Reino Unido mantém informações abertas sobre seu arsenal nuclear e, em comparação com outros países, é mais aberto sobre as atividades militares com esse tipo de armamento. Em janeiro desse ano, seu estoque de armas nucleares consistia em aproximadamente 225 ogivas, mesmo número de 2023. O CIPRI avalia que cerca de 120 delas estão operacionalmente disponíveis para entrega por mísseis balísticos lançados por submarinos, com cerca de 40 transportados em submarinos de mísseis balísticos movidos à energia nuclear em patrulha o tempo todo. Espera-se que o Reino Unido aumente o número de ogivas que possui nos próximos anos. A sexta posição vem a Índia, a maior população do planeta, tá, galera? Até meados de 2010, o armamento nuclear indiano era reconhecido internacionalmente como uma ferramenta militar para dissuadir o Paquistão, país com o qual a Índia faz fronteira. Mas com o recente desenvolvimento de mísseis de longo alcance, as armas têm capacidade de alcançar a China. Estima-se que a Índia possua 172 armas nucleares. Esse número é baseado no cálculo feito a partir de análises de inventário de plutônio, de grau de arma do país, o número estimado de sistemas de entrega com capacidade nuclear operacional, a doutrina nuclear da Índia, informações públicas e obtidas de forma reservada com autoridades da defesa. Em sétimo lugar, galera, temos o Paquistão. O Paquistão não adere a uma política de não primeiro uso, NFU, de suas armas nucleares e alega ter o direito de usar armas nucleares primeiro em tempo de guerra, principalmente devido ao que considera como uma assimetria de forças em relação à sua vizinha Índia. O governo paquistanês nunca divulgou publicamente o tamanho do seu arsenal nuclear, mas estimativas do CIPRI contabilizam 170 ogivas nucleares. Em oitavo lugar, nós temos Israel. Israel possui 90 ogivas nucleares. Essa quantidade é a mesma registrada em 2023, apesar do país manter uma política externa onde não confirma, mas também não nega a posse desse tipo de armamento militar. Em nono e na última posição nesse nosso ranking tem a Coreia do Norte. O programa nuclear norte-coreano é reconhecido internacionalmente, mas as informações sobre eles são muito escassas. O CIPRI estima que em janeiro de 2024, a Coreia do Norte possuía cerca de 50 armas nucleares. Então é isso, pessoal. Aqui você ficou sabendo das 9 potências nucleares que nós temos no planeta. Obviamente que algumas delas informações ainda são meio duvidosas, escassas, mas esses 9 países com certeza são uma ameaça nuclear ao nosso planeta, principalmente as duas maiores, Estados Unidos e a Rússia. Mas e o Brasil? O Brasil não tem potencial para desenvolver uma bomba nuclear? No próximo vídeo nós vamos contar por que o Brasil não desenvolve uma bomba nuclear e o que representa o programa nuclear brasileiro. Mas hoje, antes de terminar, aquele convite, deixe seu like, não saia sem deixar seu like, por favor, compartilhe o vídeo e aproveite para se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo como esse. Daqui a pouco a gente volta trazendo um pouco mais de geopolítica e geografia para o nosso dia a dia. Obrigado e até a próxima.